Mais que um podcast, o Sagrado Masculino é a expressão do homem que afirma sua essência, com a consciência de que o mundo precisa sim do que é masculino. Começa agora o Sagrado Masculino. Sagrado Masculino Podcast hoje no ar com o meu amigo que vem como convidado para falar muita coisa pra gente, para contar muitas histórias. Hoje a gente tem esse convidado que para mim é espetacular, que é um cara que eu admiro, que eu gostei muito de trabalhar e de ter por perto, inclusive quando trabalhei como jornalista, quando era repórter, inclusive de campo, né? A gente dividiu muitas vezes a linha lateral dos campos de futebol nesses estádios de Minas Gerais aí e em outros lugares, né? E foi muito divertido, muito bacana. Paulo, antes de mais nada, deixa eu te cumprimentar aqui. Fala, Guilherme, beleza? Deixa eu agora apresentar o meu convidado aqui, Ronan Oliveira. Tudo bem, camarada? Como é que você tá? Bem-vindo, Ronan. Tudo bem? Muito obrigado, uma honra, como sempre, né? É isso aí, é isso aí. Estar contigo é muito bom. É isso aí. O Ronan que vem, né, gentilmente cedeu um tempo pra gente, ele é locutor lá da Rádio Favela, da Autêntica Favela FM, e o Ronan vai contar hoje pra gente umas histórias aqui, gente, que vai ser muito legal, né, porque ele tem um quadro lá no programa, como é que é o nome do programa? Super Popular. Super Popular, cara, Isso, exatamente. E o Ronan tem um quadro nesse programa que é espetacular, que chama-se Psicornoterapia. Gente, a gente vai colocar um pedacinho da vinheta aí. Coloca aí, olha, escuta um pouco pra vocês verem, ó. Olha que interessante. Espetacular, né? Pois é. Esse quadro é um quadro que é muito interessante, né, Ronan? Porque as pessoas ligam pra lá, contam as suas histórias, falam de suas demandas, né? E até gente que liga, assim, das situações mais inusitadas possíveis, né? Exatamente. Guilherme, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Cara, é uma situação, assim, que, na realidade, faz parte do cotidiano masculino, principalmente. Né? Uhum. São histórias de pessoas que, dentro de uma convivência, de um relacionamento, acabam sendo traídas pelas esposas, mas claro que isso acontece muito também com as mulheres, né? Sim. Para deixar bem claro. Então, é uma relação que muitas vezes não dá certo, ou se mantém e perdura durante muitos e muitos anos, entendeu? E cada um acaba buscando um caminho alternativo, vamos dizer assim, entendeu? Só que tem pessoas, principalmente no caso dos homens, eu acredito que com as mulheres é muito menos. Elas não aceitam isso. Muitos homens aceitam essa situação. É mesmo? É mais homens aceitando do que mulheres. Exatamente. Até mesmo o número de participações de mulheres que ligam para lá, entram em contato com a gente e tal, falando que o marido traiu, não sei o quê, porque a mulher é mais espontânea. Eu acho que ela fala isso com todo mundo, ela fala com a vizinha, ela fala tal. O homem não fala, não. O homem guarda muito para si porque se sente envergonhado diante de tudo, né? Exatamente. Então o homem fica com essa situação mais para ele. E a ideia do programa, na realidade, desse quadro, né, que é dentro do programa Super Popular, antes tem até mais ou menos o inverso, que é o placar Guaicurus do sucesso, que o placar Guaicurus do sucesso é daquele cara que frequenta ali a rua Guaicurus, no baixo centrão de BH, até a gente fala, né? As escadas do sobe e desce da vida, subindo e descendo, o melhor que tá tendo, né? Então, obedecendo às regras do estabelecimento comercial, não vale cuspir no chão, colocar o pé na porta, limpar nada na cortina, não pode. Então, a questão é justamente essa. Então, aí dentro disso tudo, como é um quadro de meia hora dos dois, depois passa para a sessão psicornoterapia. Certo. Porque na maioria nunca é a pessoa, é o amigo. O meu amigo tá com esse problema assim, assado. Cara, eu lembrei do Altas Horas, né? Do Serginho Groisman, quando vai a sexóloga e a pessoa quer tirar uma dúvida, nunca sou eu, né? Exatamente. O meu amigo tá querendo saber, será que dá pra fazer assim? Isso, exatamente, é a mesma coisa.
O contexto é o mesmo. Principalmente homens, né, Ronan? Porque a gente estava falando aqui, é muita vergonha, é muita pressão que existe na cabeça do homem por achar até mesmo que se demonstra isso, por exemplo, publicamente ou fala com alguém, né, vai se mostrar fraco ou alguma coisa assim, né? Isso, exatamente. Tem uma coisa da expressão da masculinidade que a gente está sempre discutindo aqui, né, do masculino, né, que o homem procura se defender da possibilidade de ser visto como um fraco, porque assim pode não ser inconscientemente, de forma animal, né, se tornar menos atraente ou menos poderoso ou menos firme, capaz, competitivo e todas essas coisas, né, Paulão? Aquela ideia que tem inconsciente na nossa sociedade que o homem tem que estar sempre firme, né? Ele não pode demonstrar nenhum tipo de... O homem não chora. Isso. Só que, na verdade, a força tá em expressar o que te aconteceu e lidar com isso, né? Exatamente, da melhor maneira possível, da maneira que você tiver, inclusive, até mais confortável. E a ideia do psicoterapia, óbvio, não foi criado isso por mim, é um quadro do programa da rádio que já tem há muitos anos, algumas décadas, inclusive, né? No início teve muita resistência com outros apresentadores, inclusive pelo diretor-geral, que é o Misael Avelino, que criou isso tudo, entendeu? De homens que ligavam para lá até achando ruim. Como é que você coloca um negócio desse no ar? Não sei o quê. Você que é corno, isso, aquilo, aquele outro, entendeu? Mas com o tempo, a coisa foi ficando mais leve. Me conta aqui um negócio, mano. É uma curiosidade. Quais são as situações, assim, que pra você foram mais inusitadas? Assim, tipo ligações, gente que ligou e que te surpreendeu, talvez um homem que estava no momento em que a coisa estava acontecendo, ou talvez uma situação em que o cara tenha ligado pra você dentro lá, né, do sobe e desce lá, como você trouxe aqui, né? Isso, que é um quadro nome popularíssimo, né? Placar Guaicurus do Sucesso. Isso. Então, qual foi a situação mais inusitada, assim, nesse psicoterapia, por exemplo? Nossa senhora, são várias, né? Mas vou trazer algumas, assim. Um camarada, uma vez, ligou para a rádio, inclusive, até aos prantos, né? Triste. Falei, poxa, eu tô aqui curtindo o seu programa. Agora, Ronan, é o seguinte, cara, eu vou admitir para você, eu sou corno. Só que eu não consigo terminar meu relacionamento. Eu sei que é um relacionamento complicado. A minha mãe já falou que é para mim deixar essa mulher. Você vê a minha irmã. A mãe, hein? A mãe. Né? Todos os vizinhos aqui sabem, mas eu não consigo. Né? Aquele negócio, você não presta, mas eu gosto de você. Você sabe? Não presta, mas eu te amo, né? Exatamente. Tem uma música assim, tem várias músicas nesse sentido. Então isso marcou bastante, que o cara ligou lá num sentimento, entendeu? E na realidade, o que mais me marcou é que ele falou o seguinte, que quase fez uma besteira. Nossa. Ele já estava a ponto de cometer um assassinato. Nossa Senhora. E aí, quando ele falou que ouvindo o programa, ouvindo outras histórias, e a gente sempre coloca de uma forma muito leve, entendeu? A gente coloca sempre de uma forma muito tranquila, muito alegre, sem ser desrespeitoso com ninguém, sem fazer chacota com ninguém, mas fazendo chacota com a situação da psicoterapia em si. Entendeu? E aí o cara chegou a simplesmente desistiu. Ele falou que desistiu do nada, começou a ouvir o programa e tal, que é um dos elementos que fez ele desistir. Não que foi o principal, né? Nós não temos nem essa pretensão. Mas ouvindo também, depois conversou com a mãe, conversou com tudo e tal, mas teve muita dificuldade. Hoje eu sei que ele separou mesmo, conseguiu se separar. Você veja, Paulão, que a gente está sempre falando sobre isso, né? Quando o cara se viu na história do outro e viu que aquilo não é uma coisa tão incomum, aí ele se sentiu à vontade para amenizar o... Exatamente. Né? Talvez o próprio o ego, intuito ali. Né? Aquele sentimento assim, como ele mesmo colocou, né? Tem que estar sempre forte, por cima, e aquilo acaba abalando ele de uma forma que ele não sabe lidar com isso. Né? Ele fica pensando o que os outros vão pensarem. Então, se de repente ele cometesse esse é o ser humano, o ato, o assassinato, ele estaria lavando a honra. Tem esse negócio que vem dos primórdios, né? E tudo passa muito pela visão que a sociedade cria, né? Isso. A gente conversou em outros episódios sobre isso, né? Que
toda traição ela vem de um desequilíbrio no relacionamento. Perfeito. Mas a visão, geralmente, quando é a mulher que está sendo traída, coitada, todo mundo se compadece, né? O homem não presta, o cara vagabundo, mas quando é o homem, parece que o peso que seria do traidor fica no traído, né? Como se o cara fosse menos homem porque ele foi traído. Beleza, tem um desequilíbrio na relação dele, mas ele não cometeu nenhum erro, ele não tá... Mas o que acontece? A gente falou de peso sobre aquilo que a sociedade coloca sobre a situação, né? Isso tudo tem a ver com o modo como eu acho que o outro acha que eu tenho que ser visto, né? Ou seja, na verdade o que tem aqui é o conflito, né? Neurótico, que a gente sempre fala, né? O meu desejo contra aquilo que eu acho que eu tenho que ser, ter ou fazer para que eu possa ser aceito, aprovado e reconhecido. Só que isso, quando você traz para um contexto, por exemplo, entre um homem e uma mulher, dá para se ver claramente que existe algo no inconsciente do homem e da mulher que os diferencia. Sim. Quando se trata disso daí que você falou, né? Para a mulher é um sofrimento, é algo que o foco fica em cima da pessoa traída, como você falou. E quando é para o homem é algo cômico. Sim, né? Vira chacota, né? Exatamente. Vira algo cômico. Ah, que bizarro, o cara foi traído, o Ronan menos homem por isso. O Ronan colocou no início, né, que o pessoal ligava e falava, corno é você, corno virou xingamento, né? A pessoa tá passando por uma experiência difícil e coloca aquilo como um demérito, como responsabilidade. Como se fosse, né? Sim. E como você falou da questão do desequilíbrio do relacionamento, não há bandido e mocinha nessa história. Perfeito. Há um desequilíbrio dos dois. Sim, isso aí. Total. Né? De quem, principalmente, traiu e quem foi traído. Traiu por quê? Né? Mas não é que você mereceu, deixou de merecer. Não é o caso. É um desequilíbrio da própria relação em si. Eles não souberam lidar com isso por falta de diálogo, uma série de fatores que acaba culminando com uma traição. Não é só um ou outro que foi, vamos dizer assim, o culpado. Sempre há um motivo mais profundo ali, né, de aquilo acontecer, né? Exatamente. Às vezes um desequilíbrio é funcional dentro do relacionamento, né? A mulher que tem que agir como se fosse uma mãe do cara e aí inconscientemente sente a falta de um homem, busca isso lá fora, ou o homem que se sente fora do seu lugar, né? Dentro do relacionamento e acaba entendendo que precisa se afirmar como homem de um modo inconsciente, acaba indo buscar lá fora, né, um homem, né? Quer dizer, tem muito mais atrás das traições do que se imagina, né? O problema, né, Ronan, que a gente sempre fala aqui, cara, as pessoas elas estão sempre buscando no outro os motivos daquilo que acontece a elas, né? E nunca em si mesmas, né? Nunca olham para si. Há sempre aquela transferência, né, de responsabilidade de algo que era você que tinha que tomar providências para resolver. Agora, uma situação também que eu percebi muito, né, durante esse período todo, apresentando esse programa todos os dias, né, que do comportamento, principalmente do homem que é traído, hoje, eu até falei aqui, né, a mulher tem mais facilidade e mais coragem, vamos dizer assim, de falar, fulano me traiu, aí fala com a mãe, fala com isso, fala com aquilo. O homem já está partindo para esse lado também. Inclusive, até com o advento da internet, das histórias que vem chegando para a gente através de vídeo, de depoimentos, uma série de situações que a gente vai contextualizando isso dentro do programa, entendeu? Tem fatores, igual, por exemplo, eu recebi há pouco tempo um vídeo de um pastor mostrando, filmando a mulher dele saindo do motel com um cara que trabalhava com a esposa dele. Triste, né, essa história, né, cara? Triste essa história. O cara filmou, entendeu? O cara filmou e falando, é a pastora Marta. Não era Marta, que ele falou que era Marta. A pastora Marta tá aqui, ó. Tá saindo com um boy que trabalha com ela aqui na empresa tal, não sei o que, e chamou a mãe dela para ir junto para ver. Mais triste ainda por ser uma pessoa que teoricamente orienta um monte de outras pessoas, né? Mulheres, inclusive, né? Exatamente. Em seus relacionamentos e tal. Exatamente. O que não deve projetar, assim, não tá no gibi, né? Toda hora faz uma projeção de si mesma nas histórias das mulheres a quem ela orienta, né? Ontem, inclusive, viralizou também um vídeo de uma mulher que ia fazer fez uma filmagem com o marido dela e mais familiares em casa, um chá de revelação, né, de uma gravidez. Na realidade, ela ficou grávida e também revelação do marido que engravidou a amante. Ela descascou o cara na frente de todo mundo, ele simplesmente só ouviu tudo, o relato. É um negócio assim
Inclusive, saiu até nos principais portais de notícia o vídeo em si com a situação e nós falamos sobre isso hoje no programa. Então, quer dizer, tanto o homem contra a mulher, até por causa da internet, a exposição que é muito automática e vai na velocidade da luz, vamos dizer assim. Chega a ser cruel. Chega a ser cruel o negócio, né? Você disse bem. Então, quer dizer, estão expondo de uma tal maneira que, né, não sei se seria a maneira ideal, para mim não deveria ser, deveria conversar de uma forma, mas hoje as pessoas estão expondo de uma forma tão agressiva, entendeu? E por isso que o nosso quadro lá, a gente tenta trazer do lado mais leve possível, para o cara começar a rir da situação. Tem aquela máxima, né, que brincando pode-se dizer tudo até a verdade. Exatamente. Não tem nenhuma maneira melhor do que a maneira cômica e leve de compartilhar a experiência, né? Isso. Outro dia, Freud, né? Exatamente. Outro dia mandou uma mensagem para mim, um mestre de obras, tá lá a turma toda trabalhando numa obra, né, acho que na Zona Sul, no bairro Santo Antônio, alguma coisa assim, e aí falou assim, negócio seguinte, eu sou um mestre de obra aqui, eu tô mandando um abraço aqui, porque fulano, Beltrano, é todo mundo corno, gente, não tem problema, viu? É verdade, tá? Chifre é igual assombração, só aparece para quem tem medo, então vocês ficam tranquilos, então quer dizer, e aí a turma... Já instigando medo na galera. Exatamente, então tem essas coisas, o quadro trouxe essa leveza, vamos dizer assim, entre aspas, né? Sim. Tanto é que refletiu numa situação que o cara ia cometer uma bobagem que ia estragar a vida dele e acabou, graças a Deus, não fazendo e tocando a vida dele para frente. Essa sua fala traz duas coisas que a gente sempre fala aqui no podcast, né? E é engraçado porque a gente não tem um roteiro, a gente não segue um planejamento, a gente tem o tema a coisa flui, né? Mas flui e, por coincidência, você abordou duas coisas. Primeiro, que bom que tá mudando a dificuldade do homem de procurar ajuda, procurar terapia, procurar falar. Porque só quando você fala, verbaliza, tem uma escuta, você consegue digerir aquilo. O cara, por exemplo, se ele não tivesse com quem se identificar, né, com as outras experiências, ouvir o seu programa, ele poderia ter cometido um crime, acabado com a vida dele, com a dela. Como é importante, né? E que bom que cada vez mais os homens estão conseguindo falar e procurar ajuda, terapia e... Mas aqui tem uma coisa, Paulão. O que você está falando, de fato, é uma realidade. Está aumentando o número de pessoas que estão buscando consultório, né, cara, para passarem por um processo psicanalítico, por exemplo. Lá no meu consultório eu estou vendo isso toda semana, né, acontecendo, mais e mais homens chegando, mas ainda está muito longe, que a diferença é muito grande. As mulheres estão muito mais abertas a ainda falar de suas questões, e até por isso, né, de alguma forma, parece que há ainda uma diferença entre aquilo que cada um consegue processar. Por isso a mulher ainda fala mais do que o homem. Né? Então é fundamental que isso mude em algum momento, mas ainda está longe. Exatamente, mas isso vai mudando, mesmo que for a passos de tartaruga, mas é a força da comunicação. Sim, né? Com certeza. É a força da comunicação, né? Então, quer dizer, a pessoa se fechar, não ouvir ninguém e de repente não ter outros exemplos para ela fazer uma análise mais fria da situação, da própria situação, né? Realmente fica mais difícil dela superar. E a gente vai muito naquela questão da aprovação, reconhecimento, né? Que a gente fala sempre. Aceitação, aprovação. Porque o cara que, ele, entre aspas, lava a sua honra, como vinha lá de trás, não é a honra dele. Ele tá querendo prestar contas para a sociedade. É como o coletivo vai enxergar se ele não tomar uma atitude. Exato. Então, assim, não é uma vontade dele, muitas vezes, é uma pressão do todo. Perfeito. Que ele precisa mostrar para a sociedade. Não, eu sou homem mesmo, eu tô resolvendo minha honra. Como que precisa, né, dessa evolução. Tanto é que nesse contexto aí, muitos que cometeram esses crimes se suicidaram em seguida. Sim. Entendeu? Perfeito. Porque ele não fez isso pela própria vontade. Sim. E foi isso que você falou. A pressão externa acabou influenciando de uma tal forma que agora como é que eu vou viver daqui para frente? E esse suicídio não é o seppuku que a gente falou naquele outro episódio, né? O suicídio samurai tem nada que ver. Exatamente. Esse é um suicídio negativo, ruim, que o cara faz literalmente porque não aguenta viver com aquilo que o outro tá pensando dele, né, cara? Isso é muito bizarro. E aí vê como que é interessante, né? Ele faz uma coisa preocupado com o que os outros estão pensando e não consegue lidar com as consequências do ato,
pelo que os outros estão pensando. Pois é. Então, em momento algum ali, nem no crime que ele cometeu, nem na decisão desesperada que ele tomou depois, ele fez por ele mesmo. Ele fez tudo pensando no outro. E aí ele não viveu. Exatamente. Exato. É muito triste isso aí, né, cara? Viver por aquilo que você acha, que o outro acha que você tem que ser, ter ou fazer, é muito triste, né? E esse, pra mim, Ronan, eu costumo dizer aqui no Sagrado, cara, o seguinte: esse é o principal problema que existe no planeta. Se a gente começasse a olhar para a gente mesmo, né, e a buscar o nosso entendimento, a crescer diante da vida, né, a gente não se ocuparia daquilo que o outro pensa a nosso respeito. A gente não teria problema de ofensa, a gente não teria problema de um monte de outras coisas, cara. E mais ainda, não buscaria também modificar o outro a nosso favor. A gente seria o que a gente é, né? Se exporia, se tornaria vulnerável, mas não vulnerável de ficar inseguro, mas simplesmente para poder se conectar com quem faz sentido para a gente. Exatamente. Quanto mais a gente se expõe, mais a gente se torna vulnerável, mais as pessoas vão talvez virar as costas e ir embora por não gostar daquilo que vem. No entanto, as pessoas que virão serão aquelas justamente que gostam daquilo que vem. Ou seja, é muito mais fácil você conhecer as pessoas que têm a ver com você, que se conectam contigo quando você se expõe e se torna vulnerável, né, do que quando você coloca uma máscara para todo mundo o tempo todo. Quando você coloca uma máscara, quem vem até você vem interessado na máscara que você está colocando. Mas essa máscara um dia cai, né? Exato, e não na verdade que está por trás da máscara. Essa máscara cai, né? Na verdade, talvez ela não caia, mas se torna difícil, um sofrimento talvez contínuo até o fim da vida, né? E tem gente que às vezes, adoece, tem um monte de problemas de saúde, não sei o quê, e fica pensando, né? Por que será que eu tenho isso e o outro não tem? Né? Tá aí a psicossomática para poder falar sobre esse assunto, mas não é o caso aqui hoje, né? Ronan, a gente sempre fala, eu e o Guilherme, que quando a gente vai gravando os episódios, ainda que sejam temas diferentes, eles sempre dão um jeito de se conectar. Claro. E disso tudo que você falou, a gente já trouxe algumas reflexões, mas tem uma outra, a terceirização da responsabilidade. Tá todo mundo tão inflamado hoje na internet, né? Esses casos viralizam e as pessoas com os mais diversos problemas dentro dos seus próprios relacionamentos. É uma hipocrisia tão grande, porque tá todo mundo tão preparado para julgar, para crucificar o outro, né? Então, assim, a mulher expôs o cara. Todo mundo lá nos comentários. Você abriu o comentário, a pessoa não acabou nem de ver o que aconteceu no vídeo. Ela já viu a manchete, ela já começa a xingar e fazer. Ela não consegue olhar pra ela, pro que ela precisa melhorar nela, no relacionamento dela. E a gente tá sempre querendo culpar alguém. Então o mundo tá desse jeito por culpa dele, por sua culpa, não a minha. Em off, eu já até falei com o Guilherme, né? Eu sinto, e ele, obviamente, vocês têm mais até embasamento do que eu pra falar sobre isso. Eu sinto que a sociedade tá um pouco doente, cara. Tá muito doente, Fernando. Tá muito doente, entendeu? Acho que o advindo, claro que a tecnologia é caminho sem volta, nós precisamos dela, ela está aí sempre para nos ajudar, para nos orientar, para fazer com que os nossos conteúdos, trabalhos, relacionamentos sejam cada vez mais melhores, eficazes, mais velozes e tudo mais. Mas eu sinto que muitas pessoas não estão preparadas para conviver com isso, né? Porque se você parar para analisar 15, 20, 30 anos atrás, que não é um passado tão distante assim, entendeu? Não tinha nada disso, não tinha essa exposição, quer dizer, qualquer fofoca não cruzava a esquina, entendeu? Hoje não, hoje é essa exposição gratuita que as pessoas fazem, e outras querem cliques, querem likes, querem visualizações e fazem qualquer coisa por conta disso. E acabam colocando a sua vida assim, em torno única e exclusivamente disso, independente de qualquer coisa. Se vai se machucar, se vai machucar a família, se vai machucar o pai, o filho e tal. Assim, é algo das bizarrices que vem acontecendo, e principalmente quem vem de uma geração, que eu vim de uma geração, por exemplo, até o início da minha fase adulta, eu não tinha acesso a isso aqui tudo, nada. Não existia internet, não existia. O telefone é difícil, eu tenho até uma fichinha dentro do meu estúdio lá, do orelhão. Ligava para você comunicar com as pessoas, era desse modo, entendeu? E hoje a sociedade está com uma dificuldade muito grande para lidar com isso e sofre com isso. O sofrimento das pessoas em torno, principalmente, de algo que, de repente, foi reprovado a ela,
Nossa Senhora, acabou o mundo. A gente está falando aqui, né, sempre de reconexão com o masculino, e quando você traz isso aí a respeito da internet, a gente falou, por exemplo, da exposição que o homem, por exemplo, né, e que o masculino, o homem, né, que traz o masculino dentro de si em sua maior, vamos dizer assim, manifestação, né, se sente talvez exposto e se sente enfraquecido por demonstrar aquilo que acha que não deveria demonstrar, né? Isso é muito instintivo, isso é muito da espécie, né? E, inclusive, os machos de qualquer espécie procuram até mesmo, vamos dizer assim, se preservar de demonstrar as suas fraquezas para não correr riscos lá no meio da selva, vamos dizer assim, né? Nós aqui ainda mantemos isso no inconsciente, ainda mantemos isso instintivamente na gente. Só que a internet, como você falou, ela vem para poder colocar tudo isso para fora, expõe né? tudo, e aí, fico pensando aqui o seguinte, como lidar com isso, por exemplo, com esse instinto que o masculino tem, que o homem tem, não o masculino, o homem tem, né? O homem, vamos dizer assim, animal tem, em sua condição animal tem, né? Para não demonstrar fraqueza. Cara, simples, acho que simples assim, em partes, né? É preciso olhar para si mesmo e lidar com o modo como eu reconheço minhas emoções e busco me defender delas. Do que eu estou falando? Se me sinto rejeitado, abandonado, manipulado, humilhado, trocado, né? Eu preciso lidar com essas formas de me sentir desse jeito aqui, de qualquer uma dessas maneiras aqui, né? É isso que me consome e não necessariamente estar exposto por aquilo que eu acredito ser uma fraqueza, como, por exemplo, fui traído ou algo do tipo, né? Então, tipo, o problema está no modo como lidamos com as nossas emoções e não nas experiências que são vividas, né? Eu entendo que a internet ela tem o poder de escancarar isso. A gente fala que a sociedade está adoecida, né? A gente vê uma infinidade de pessoas que não tratam dos seus próprios problemas e parece que elas ficam felizes, vibrando quando vê o problema do outro. Isso. Então, assim, a pessoa falta soltar foguete. O relacionamento do fulano e do famoso deu errado. Ah, tá vendo? Ele também é tão fodido quanto eu. A pessoa não preocupa em cuidar dela, melhorar pra ela, e ela quer ver a desgraça alheia mesmo. E ela bate palma ali e já vai atirando pedra por coisa que às vezes ela mesma fez. Aquele instinto de julgamento, né? Total. E parece que ela só tá bem porque... Ela não tá bem porque ela tá melhorando, porque ela tá evoluindo, que ela tá buscando seu autoconhecimento, melhorar a sua qualidade dos relacionamentos. Ela tá eu tô bem é porque o outro tá pior do que eu. Eu tô bem porque o outro também tá ruim, tá vendo? Aquele ali que parece perfeito, aquele casal que parecia perfeito ali. Isso. Vou bater palma, soltar foguete porque isso ele também aí, tá cara, errado. É engraçado isso aí que você tá falando, isso é medo de ser trocado. Por quê? Porque se eu olho e comemoro que o outro está pior do que eu comemoro isso porque no fundo vamos dizer, eu compito com o outro para me sentir melhor, né? Ou seja, na verdade é porque eu sempre olho para mim como uma opção e não nunca como prioridade. Se não me vejo como prioridade diante da vida, né? O que faço é sempre competir com o outro, sempre me ver como opção. Só que quem se vê como a primeira ou como última opção vai sempre ter dentro da mente a possibilidade de vir a ser trocado e vai sempre sofrer com isso. Não à toa a gente vê mulheres lindíssimas, né, que estão sofrendo muito com a possibilidade de vir a ser traídas. Não é com ser traída exatamente, né? Tanto é que isso é muito explorado em reality show, por exemplo. Tem cheio desses reality show aí de ilha, não sei o que e tal, com o ex e tal, com a ex, isso, aquilo. E essa busca, né, por evitar ser trocado é sempre explorada, né? É sempre explorada nessas, como é que eu posso falar, séries de reality show. E rompimento de relacionamentos, muitas vezes, tem muito isso, essa disputa interna entre os dois, né? Cada um vai para um lado, então cada um vai seguir sua vida. Se o próximo relacionamento for uma mulher mais bonita, uma pessoa bacana e tal, aquele negócio todo dentro dos padrões que a sociedade impõe, né? A vida inteira foi assim. Cara, o outro lado fica arrasado. Sim. Vira uma disputa, né? Vira uma disputa. Se a pessoa não for lá aquele biotipo que ela julga ser mais bonito que ela, se for um pouco inferior, entre aspas, a gente está colocando a coisa muito hipoteticamente, né? Porque beleza é uma coisa muito subjetiva, claro. Total. Né? Então, aí eu lá, tá vendo? Olha em que ele me trocou.
Entendeu? E fica um questionamento interessante, por que as pessoas estão mais preocupadas não em evoluir, não em se elevar, e sim em abaixar o outro. Exatamente. Né? Eu não quero ser bom para mim, para o outro, para todo mundo. Eu quero trazer o outro para baixo. Se o outro tá melhor do que eu, não vou usar ele como um exemplo de superação e me inspirar. Eu quero a derrota dele para ele ficar do meu nível de novo. Isso é neurose que se manifesta através da análise do caráter lá do Reich, quando ele fala de rigidez, né? Que é o que eu estava falando aqui agora, sobre a possibilidade de vir a ser trocado, né? De estar como segunda opção ou como terceira, quarta, quinta. Mas mesmo que seja primeira, você vai sempre sofrer com a possibilidade de vir a ser trocado. E um dia você vai ser trocado. Exatamente. Entende? De alguma forma, em algum contexto. A questão não é essa. A questão é o modo como lidamos com isso que está por trás, que é justamente a neurose, a necessidade de ser aceito, aprovado e reconhecido diante desses traços aqui que o Reich lá fala, né? Não vou entrar nisso agora. Mas o sofrimento aqui. Por que é que eu sempre tenho que ser aceito, aprovado e reconhecido, ao invés de botar o foco, de colocar o foco, né, no meu crescimento, na minha caminhada, na minha trajetória? É verdade, é verdade. Então é difícil, esse contexto, né, que as pessoas têm no término de relacionamento, até nas próprias relações humanas, relação de trabalho, tem muito isso também, né, disputa interna, e a pessoa muitas vezes acha que é insubstituível, né, e esse é o grande erro. Você achar que você é insubstituível, independente, você pode ser bom demais naquilo que você está fazendo, importante e tal. No rádio tem muito disso, né? Muita vaidade. Muita vaidade. Aí a pessoa acha que, poxa, eu sou um cara no ar, velho. Se eu sair do ar, a rádio acaba. Nada disso. Na realidade é o seguinte, uma semana depois que você saiu fora do ar, ninguém fala seu nome mais. A vida segue, né? Verdade. E é isso, né? Essas pessoas que ficam comemorando a derrota do outro e não o próprio crescimento, elas nunca são felizes, porque ela tem pequenos momentos de felicidade quando o outro tem algum desacerto na vida. Isso. Mas a verdade é que isso não vai te fazer melhor. O insucesso do outro não faz um sucesso seu. Perfeito. Você vai ficar sempre esperando o sucesso que não veio, não assumindo a sua responsabilidade de trabalhar pelo seu sucesso e vibrando com pequenas conquistas, que é o insucesso do outro. E com isso você não progride também, né? Jamais. Porque você tá tão preocupado se o outro tá subindo, tá seguindo a vida, tá seguindo em frente ou não, que você esquece de você mesmo, das suas coisas, do que você precisa. E é muita coisa que nós todos precisamos evoluir todos os dias, né? A gente aprende todos os dias. O Guilherme colocou no episódio anterior que a gente gravou, é muito bem colocado, que quando a gente eleva todo mundo que tá com a gente. Exato. E o que é bom, o que realmente faz sucesso é o que é bom pra mim e bom pro outro. Isso. Então, essas pessoas que têm essa mentalidade não tá sendo bom pra ela nem pro outro. Então, realmente, ela não chega em lugar nenhum, né? Os gregos, eles acreditavam que o fazer, o produzir e o realizar é o que leva a gente à felicidade, né? Inclusive, tem um verbo que eles adotavam, que era pio, né? Aqui, enfim, no nosso abecedário aqui, alfabeto, a gente colocaria PHYO, né? Pio, que significa justamente fazer, produzir e realizar. E essa palavra seria como se fosse uma espécie de prefixo, eu não sei como é que eu posso utilizar aqui, né? Da palavra felicidade aqui no nosso idioma. Ou seja, a felicidade seria, na verdade, um estado de pio, que seria o estado do fazer, do produzir e do realizar, que é o que deixa a gente feliz, né? Você falou de felicidade aqui, me veio isso aqui na cabeça, eu senti necessidade de pontuar, sabe? O fazer, o produzir e o realizar é o que nos deixa feliz. Só que a gente está tão ocupado de buscar a aceitação, a aprovação e o reconhecimento, que a gente deixa até mesmo de seguir a nossa caminhada para buscar essa aceitação, aprovação e reconhecimento, o que nos afasta de nossa trajetória e nossas realizações, sabe? Acho que por aqui eu acho que já tá bom, acho que a gente já pode... Eu acho que, assim, para concretizar também, né, pra gente complementar, é aquilo que a gente sempre fala de a competição não é com o outro. Sim. A competição é com você mesmo. Show, cara. Você tem que ser melhor do que você e evoluir. Se você tá sendo melhor que ontem, você já tá no caminho. Ou seja, seja grato pela existência do outro, que é um modelo para você crescer. Exatamente. O próprio esporte. Você pega o esporte, hoje o cara é o melhor do mundo. Amanhã ele já não é. Já não é. É assim, o esporte mostra muito isso, né? A gente fala da coletividade.
né? Ninguém faz nada sozinho, Uhum. o futebol é muito isso, são 11 em campo, né? Você pode ter o craque, o cara diferenciado e tal, aquele negócio todo, mas se ele não tiver lá o carregador de piano para ele, quando fala na língua esportiva, né, linguajar esportivo, não adianta nada. Um piloto de qualquer categoria automobilística, por exemplo, tem toda uma equipe por trás, engenheiros, mecânicos, a turma toda, então não é só o piloto, não, o cara é grande, beleza, ele é bom de volante. Mas só que se ele não tiver o cara lá para apertar o parafuso para ele, não adianta nada. Enfim, sempre tem um tubarão maior que a gente. Sim, né? Exatamente. Ronan, deixa eu te agradecer, meu velho. Eu Obrigado pela Muito tua obrigado, presença. show de Gente, bola. ó, Valeu como demais. sempre, é isso aí, sucesso ao sagrado masculino, vida longa E e próspera. com toda certeza. Não é assim que como é que o Spock faz? É assim, né? Eu não consigo. É assim o Spock, né? Vida longa e próspera, né? Exatamente. Mas a gente aqui tem outra saudação, você sabe, né? Brutastê, malandro. Brutastê. O javali que habita em mim, saúde do javali que habita em ti. Poxa, nossa senhora. Inspirado no Namastê. Bacana demais. É isso aí. Valeu, galera. Valeu, Até mais. gente. Até a Muito próxima. obrigado. Tchau, tchau. Tudo de bom.